Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo do 23 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse então aos seus discípulos: em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o centuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a palavra de hoje, da Santa Liturgia, vem nos dizer: Jesus disse então aos seus discípulos: em verdade vos declaro. Como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Então Jesus falou isso após aquela situação dele com o jovem rico, que chegou ontem, no Evangelho de ontem, dizendo que deveria fazer ainda mais para ter a vida eterna. E Jesus perguntou se ele observava os mandamentos, ele disse que observava desde a sua infância, e o que faltaria mais ainda? E Jesus disse: vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e terás um grande tesouro no céu. Mas ele saiu triste e não voltou mais, porque possuía muitos bens e não queria se desfazê-lo desses bens para seguir Jesus. Meus queridos irmãos, como refletimos ontem, volto a dizer que o motivo desse jovem Jesus tê-lo colocado assim, algo tão de uma forma assim, um peso que para ele foi tão insuportável, não era que Jesus queria que ele vendesse tudo e dá aos pobres. Mas na realidade, Jesus queria que ele não confiasse nem nele, nem na sua riqueza, no sentido que eu devo fazer para possuir a vida eterna. E aí Jesus vem dizer isso hoje aos apóstolos, confirmando a meditação de ontem, que aos homens isto é impossível, ou seja, a salvação meramente pela força humana, isso é impossível. Isso não nos isenta de fazer a nossa parte. Devemos fazer a nossa parte, sim. Devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita. Isso é o possível. Agora, o impossível, por mais que a gente quisesse fazer, a gente não conseguiria. Que o único sacrifício que iria nos colocar na certeza de entrar no céu, que iria nos dar a entrada no céu, o único sacrifício é o de Cristo. Então, Cristo veio, enviado pelo Pai, e por amor Ele deu a vida para a salvação de toda a humanidade. Devemos fazer a nossa parte, isso sim, mas sempre com o nosso coração confiante, com o nosso coração com essa certeza que Deus é bom e a salvação vem por obra da bondade de Deus. Que Jesus, Ele quis dar a sua vida, Ele quis ser o penhor do nosso resgate, ou seja, Ele quis ser o preço. Por isso, tu és valioso e eu sou valioso. Caríssimo, caríssima, mais que ouro, mais que prata, porque o que nos comprou
das garras de Satanás foi o sangue de Cristo, valioso. Jesus pagou a minha alma, a tua alma, com o preço do seu sangue. E aí, quando ele diz isso, que é mais fácil o camelo, Jesus coloca algo assim, humanamente impossível de acontecer, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico que coloca a confiança meramente nas suas posses entrar no reino dos céus. Que adianta ganhar o mundo inteiro se vem perder tua alma? Ora, quem já se viu? A salvação não se compra com dinheiro. Ouro e prata jamais conseguirá comprar a salvação. A gente viu Jesus vir ao mundo pregar o Evangelho e as autoridades poderosas quiseram colocar Jesus sobre o seu domínio, quiseram aí engessar o Cristo, quiseram aí até dar certos cargos a Jesus. Mas Jesus não quis, porque Jesus não se desviou. A minha missão é fazer a vontade do meu Pai, cumprir a sua obra. Então, essa foi a missão do Cristo e que ele delegou à sua igreja, deu autoridade à sua igreja, na pessoa dos apóstolos, na pessoa do clero, na pessoa dos bispos, dos padres. E hoje, na sucessão apostólica, começando em São Pedro, primeiro Papa, hoje o Papa Francisco senta na cadeira de São Pedro. Como Pedro foi o primeiro Papa, na sucessão que haviam tantos papas, e hoje estamos aí no papado do Papa Francisco. Então a igreja recebeu do Cristo essa autoridade para levar sua palavra, levar seu evangelho, levar ao conhecimento de toda a humanidade a vontade de Deus e levar uma palavra que cura, que salva e que liberta. Tantas e tantas vidas foram transformadas, tantas curas, milagres e prodígios aconteceram na vida de toda a humanidade ao longo do tempo, pelo ministério do Cristo, confiado à sua igreja nos dias de hoje. E aí Jesus disse, quando os apóstolos escutam do Senhor, quando ele diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico que coloca sua confiança no seu dinheiro e se salvar, os apóstolos ficam um pouco assustados. Diz, Senhor, então quem pode salvar-se? Jesus diz, aos homens isso é impossível. E aí confirma novamente o que foi refletido ontem, que não é, por mais que a gente se esforce, por mais que até se viva a santidade, mas devemos entender que eu devo viver a santidade, eu devo buscar essa santidade, eu devo fazer a vontade de Deus, devo buscar essa vontade de Deus, eu devo procurar viver essa vontade de Deus. Mas que eu e você possam entender que há um impossível, e esse impossível, a missão do Cristo, que é a parte de Jesus, ele fez bem feita. Ele veio e impossível ele realizou. Ele conquistou aquilo que nós não poderíamos conquistar. Ele conquistou salvação. Ele abriu as portas do céu. Ele é a porta. Ele é o mediador. Ele é a ponte. Então, ele está aí para que a gente passe por ele. Agora, a nossa parte é passar por ele. A nossa parte é ir até ele. A nossa parte é aceitar ele. A nossa parte é viver ele. A nossa parte é aceitá-lo como nosso único Senhor e Salvador. Isso é possível a mim e a você. Basta querermos. Jesus está aí e se deixa encontrar. Por isso que eu e você queramos fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Renunciando nossa vontade, assim como Maria diante do seu sim, que nós possamos acolher a vontade do Senhor para a nossa vida. E aí ele continua, e todo aquele que por minha causa, e aí ele vai dizendo que quem por minha causa deixar pai, mãe, irmãs, ou seja, Jesus está dizendo, prioriza-me. Dedica teu tempo a mim. E aí, meus irmãos, a gente vê que muitas pessoas, elas roubam até o tempo de Deus. Ou seja, Deus na sua bondade infinita, na sua justiça de um Deus é justo, Ele nos deu tempo para tudo. O tempo para trabalhar, o tempo para descansar e o tempo para estar na presença dEle. O tempo para estar em oração, o tempo para vivenciar as coisas que são de Deus e que Ele deixou aqui na terra. E esse tempo, meus irmãos, nós roubamos, nós gastamos o nosso tempo no nosso trabalho, sem roubar o nosso tempo do trabalho. Gastamos o nosso tempo do descanso, do lazer. Isso é bom e é necessário. Mas o tempo de Deus nós roubamos. Muitas vezes o tempo de Deus nós queremos aí colocar um extra no trabalho. Muitas vezes o tempo de Deus nós queremos colocar meramente somente para o descanso. E isso não é ser justo com o Senhor.
E nós precisamos ver essa justiça com Deus, tal qual Ele é justo conosco. Então, meus irmãos, que nós tenhamos tempo para estar na presença de Deus. Então, todo aquele que por causa de Cristo dedicar sua vida a Ele, todo aquele que deixar aquilo que deve deixar, quando vem deixar aqui, deixar pai, deixar mãe, deixar isso, deixar aquilo, não é que você vai abandonar, deixar no sentido de que você não vai se dedicar somente a essas coisas, você não vai se dedicar somente até mesmo a pessoas, porque Jesus mesmo já disse que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não coloca a mão no arado e não me segue não é digno de mim. Jesus está dizendo que nós não podemos colocar coisas ou pessoas acima do nosso compromisso com Ele. Devemos amar os nossos pais, dedicar tempo a eles, cuidar deles, mas entendendo sempre que mesmo que eu esteja ali cuidando daquilo que devo cuidar, não justifica eu deixar de estar na presença do Senhor. Não justifica aquele tempo que é de Deus. Eu dizer assim, eu não pude estar ali presente porque eu estava aqui cuidando disso, daquilo, se Ele nos deu o tempo para cuidar dessas coisas. Então entendamos, o tempo que é de Deus, Deus não vai negociar comigo ou com você. O tempo dele é dele e Ele vai nos cobrar. E Ele vem nos dizer que quem deixar, meus irmãos, ou seja, quem colocá-lo em primeiro lugar, vai ser feliz, vai ter tudo isso em dobro. Então, se queremos ser felizes no seio da nossa família, se queremos ter a abundância que vem no coração do Deus misericordioso, possamos colocá-lo em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida, na tua casa, no seio da tua família. Porque Ele diz, muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Por isso, meus irmãos, para sermos os primeiros no reino de Deus, é preciso não querermos ser os primeiros neste mundo. Viver a humildade e a confiança em Deus acima de tudo, buscando sempre Ele com a nossa vida, rejeitando nossa vontade, que quer nos levar ao pecado, e acolhendo a vontade de Deus, que quer nos levar à santidade. Que Jesus te abençoe, você e sua família. Aqui foi mais uma reflexão no dia de hoje. Que a Virgem Maria possa cobrir você e sua família com seu manto sagrado. Que a graça de Deus esteja sempre em vossos corações, abundante e transbordante. E assim, com essa transbordância, a graça de Deus através de ti, ó cristão, atinja outras pessoas. Fica com Deus, irmão, que eu vou com Ele. Paz e bem, e vamos juntos evangelizar.